Olá, olá, boa noite. Boa noite. Que delícia. Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Me contem. Tava todo mundo me esperando? Recebi tanto direct gostoso de ler. Me contem aqui como vocês estão. Como que tá a expectativa? Expectativa alta? É isso aí. Muito bem, muito bem. Feliz demais de estar aqui com vocês. Dá mais um tempinho aqui pro pessoal ir entrando, né? Ainda é 8h01. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por esse carinho. Obrigada, né, por desprender aí desse tempo para estar aqui me ouvindo. Espero de verdade que eu consiga aí alcançar o coração de vocês. Trazer clareza. Gente, sem ansiedade. Ansiedade é medo do futuro. Então a gente vai começar com o primeiro para casa. Toda vez que você se sentir ansiosa por algo, você vai substituir a palavra. Qual seria uma palavra para substituir a ansiedade? Para você parar de falar que você está ansiosa, que você é ansiosa. Ei, Natasha, saudades também. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Ei, Giza! Pois é, Divinópolis foi um escândalo, né, gente? Que delícia que foi estar com vocês em Divinópolis. Vocês mudaram a minha vida, viu? Mudaram a minha vida. Eu sei que vocês estão achando que fui eu que mudei de vocês, mas não foi, não. Ai, olha, ansiosa, vamos substituir a ansiosa. Então, toda vez que você estiver sentindo que está ansiosa com alguma coisa, você vai dizer, estava desejosa por esse momento. Desejar é diferente de ter ansiedade. Ei, maravilhosa! Não, gente, olha como que eu tô rica com essa live. Boa noite, boa noite. Substituam aí, viu? Nada de ansiedade. Ansiedade só atrapalha a gente, tá? Desejosa. Estava desejosa por esse momento. Feliz em encontrar vocês. Muito feliz em estar com vocês aqui. Muito, muito feliz de estar com vocês aqui. Quero começar realmente agradecendo, né? Principalmente a Deus por essa oportunidade, né? Pela oportunidade de estar aqui trazendo esse conforto, né? Essa clareza para vocês. Eu falo que nada acontece por acaso, né? Eu até coloquei agora no Stories aí sobre essa questão, né? De ter aí essa oportunidade hoje, né, de estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês, dentro daquilo que mudou tanto a minha vida, mudou tanto a minha história. E hoje eu vou fazer aí uma forma, né, eu vou trazer esse conteúdo para vocês, né, para as meninas que estiveram comigo em Divinópolis. Acabei de dizer, né, a Duda é a pessoa que iniciou esse movimento, né? Já agradeci, mas venho aqui agradecendo ela em público mesmo, por essa oportunidade, porque às vezes a gente acha, né, gente, que, por exemplo, no caso, né, ela me pediu, me convidou para estar indo e tal, e aí, como eu acabei de falar para vocês, eu sei o quanto isso fez diferença na vida de vocês, eu também já estive nesse lugar, né? Já estive nesse lugar de precisar de ouvir, de precisar saber, de entender o que está acontecendo comigo. A dinâmica incrível, né? Pois então. E aí eu quero trazer isso para vocês, porque dentro desse contexto, né, de quem eu sou
E foi muito bacana, né? Porque antes de vocês terem acesso ao meu conteúdo, vocês souberam quem eu sou, né? Souberam a minha história, entenderam, até mesmo para entender o conteúdo, era importante mesmo que você soubesse a minha história. Duda é muito inteligente, né, gente? E falando sobre isso, Duda é uma pessoa extremamente estratégica e ela é aquela pessoa que tem realmente esse equilíbrio do masculino e o feminino, que é aquilo que a gente trouxe muito na palestra de Divinópolis. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, falando sobre esse contexto, é justamente sobre o fato de que às vezes a gente não sabe de onde vem essa força, né? Eu recebi muitos feedbacks, né? Muitos mesmo. Foi muito gostoso receber esse feedback, porque realmente é uma validação. Eu tenho necessidade dessa validação, tá? É uma coisa que é da minha característica, eu tenho mesmo essa necessidade, não do reconhecimento, mas de saber que realmente aquilo que eu fiz foi válido, se foi importante, né? E eu quero dizer isso para vocês dentro do nosso negócio, né? Todo mundo que tá aqui, me conta aqui, quem tá aqui que ainda não é consultora Mary Kay, que está aqui convidada, né? Eu fiz o convite para algumas pessoas que estão interessadas em ser consultoras, que é uma forma também de vocês entenderem o porquê que vocês ainda não deram esse passo, o passo para empreender, né? Então, inclusive vocês que são consultoras, que estão aqui, que às vezes tem aquela pessoa que você sabe que tem potencial e às vezes ela ainda não deu esse passo, pode mandar essa live para essa pessoa, talvez ela consiga compreender, inclusive, por que ela ainda não deu esse próximo passo, por que ela ainda não conseguiu tomar essa decisão, né? Eu quero trazer para vocês, antes da gente entrar dentro deste assunto, quero trazer para vocês uma informação dentro das nossas características, né? Por quê? A gente tem 5 traços, né? 5 traços de caráter, que é o nosso desenvolvimento lá dentro do útero da nossa mãe até os nossos 6, 7 anos de idade. Então, uma informação muito importante, que inclusive faz muita diferença no nosso negócio, que para muitas mulheres que são mães, que são esposas, às vezes buscam uma oportunidade para conciliar tudo, né? Hoje mesmo vendo o story, né, da Janaína Valente, ela falando sobre como a mãe tem essa necessidade, ela quer continuar sendo ali mãe, ela quer ser mãe presente, ela quer continuar sendo reconhecida e valorizada, ela quer continuar fazendo o dinheiro dela, e a melhor forma de fazer isso é através do empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo, dentro do empreendedorismo, você consegue equilibrar as coisas. Isso vai acontecer sempre? Eu vou conseguir fazer isso sempre? Não vai conseguir fazer isso sempre, principalmente quando você começa. Então, o primeiro passo para você, às vezes, achar que está surtando é isso. É você entender que vai demandar um tempo para você equilibrar as coisas e que você vai precisar de criar um hábito novo, quebrar uma crença, né? Ontem uma das meninas me perguntou até na caixinha como que eu faço para quebrar as crenças sobre o dinheiro. Qualquer crença que você venha a ter, por exemplo, para empreender, você precisa quebrar a crença sobre o dinheiro. Quebrar a crença de que o dinheiro não é importante, de que mais importante é cuidar da minha casa e da minha família, e que às vezes o dinheiro é importante para você precisa dele de alguma forma, e às vezes você não consegue ser submissa, pedir para o seu marido, né? Então, dentro aí do contexto do feminino e masculino, existe essa briga interna dentro da gente. Por que essa briga existe dentro da gente? Porque nós temos a força masculina e feminina. Todo mundo tem. Algumas pessoas têm aí em quantidade maior, desenvolveu mais o feminino, outras pessoas desenvolveram mais o masculino, ou pelo excesso de amor do pai, ou pela falta de amor do pai, ou pelo excesso de amor da mãe, ou pela falta de amor da mãe. Então, tanto o excesso de feminino quanto o excesso de masculino tem relação com quem você foi do 0 aos 6 anos em relação aos seus pais. Como você recebeu amor, como você deixou de receber, como você viu a vida. Muitas vezes você esperou muito, né? Então eu, por exemplo, que desenvolvi a característica muito do masculino, eu sou uma mulher com a energia masculina muito forte, e agora mesmo aqui, pouco tempo antes da gente começar, foi até um momento que eu tive aqui com meu esposo, e eu quero compartilhar isso com vocês para vocês conseguirem entender isso na prática. O que acontece? Por quê? O fato de eu ser uma mulher que tem uma energia masculina muito alta fez com que eu escolhesse de maneira inadequada o homem para casar. E aí eu tive que divorciar.
porque minha energia masculina era muito forte. E quanto mais eu me via ali na possibilidade da ausência de recurso, quanto mais eu via ali na possibilidade de faltar algo para mim, eu ia em busca, em busca, em busca. Então, o motivo pelo qual você busca conquistar algo precisa estar alinhado com seu real desejo. O que isso quer dizer, Cíntia? Quando você busca algo para não passar falta, você já está buscando de maneira errada. Então, às vezes, o seu medo é tão grande de passar falta que você está na busca da conquista só porque você já está vibrando na escassez, né? Então, você está ali naquela busca. Era o meu caso. Eu venho de uma infância, né, onde eu tive ali as minhas necessidades que não foram supridas de acordo com o que eu queria. Não era o que eu precisava. Graças a Deus, nunca me faltou nada. Meu pai deu conta, minha mãe deu conta de me dar tudo que eu sempre precisei. Era o que eu queria? Não, não era o que eu queria. Muitas vezes passei muita vontade. Então, por causa disso, aos 12 anos, eu comecei a empreender. Então, comecei a empreender, comecei a fazer esse movimento para que eu pudesse ali fazer a minha realização. Só que eu estava buscando isso de maneira errada. Então, eu estava ali fortalecendo o meu masculino, né, nessa busca do meu masculino, fazendo com que o meu masculino ficasse cada vez mais forte, porque eu achava que tudo ia vir na força do meu braço. Então, isso é o que faz com que muitas mulheres evidenciem o masculino e, com isso, elas não conseguem ser amadas, protegidas, cuidadas pelo marido, ou escolhe o marido errado, escolhe um marido que não dá conta de cuidar dela, ou escolhe um marido que não dá conta de fazer dinheiro, e isso por causa do excesso de masculino. Ela não pode escolher um homem que dê conta dela, porque se ela escolhe um homem que dá conta dela, que é provedor, que cuida da casa, que não falta nada para ela, ela se sente inferior. Então, a mulher que é muito masculina, que tem essa energia masculina, ela sempre busca um homem inferior. E isso dentro do empreendedorismo é muito comum quando ela está vibrando na escassez. Estão conseguindo acompanhar aí meu raciocínio? Nós vamos criar um código aqui, tá? Quando eu falar pra você algo que fez diferença, você vai falar assim, pegou aqui, tá? Só pra eu entender que tá fazendo sentido pra vocês, tá bom? Isso nós estamos falando sobre a mulher masculina. A mulher que é muito masculina e não cuida do seu feminino. O que é cuidar do feminino, Cíntia? A Cíntia, que era muito masculina, executora, ia lá, fazia, acontecia, pegava e resolvia. Não tinha problema que ela não resolvia. Ela resolvia eu resolvia o meu e o dos outros. Eu adorava resolver problema meu e o dos outros. Na maioria das vezes, eu resolvia mais problema dos outros do que os meus próprios problemas. Tanto que com isso eu acumulei muitas dívidas, porque a minha necessidade, na maioria das vezes, era resolver problema dos outros para me sentir amada, para me sentir vista, para me sentir valorizada. Então, a minha busca ali não era dinheiro. Eu não estava ali querendo realizar sonho. Eu não estava ali... Por exemplo, a Mary Kay oferece inúmeros projetos, né? Viagens pra gente conquistar o carro, como eu já conquistei o carro. Mas o motivo pelo qual eu ia em busca dessa conquista estava errado. Eu estava indo ali em busca daquilo para não passar falta, vibrando na escassez. Então, a nossa vibração também interfere. Então, percebam, vou falar aqui de várias coisas. É muito assunto para uma live só, para 1 hora de live, tá? Eu vou me esforçar para fazer aqui uma live com a gente, pra gente, né? Porque quando eu falo... Eu também ouço, né? Como eu falei aqui que as meninas de Divinópolis fizeram grande diferença na minha vida, né? Eu falei que muitas vezes vocês acham que foram vocês que fizeram diferença. Eu fiz diferença para vocês, mas vocês fizeram muita diferença para mim. Então, assim, esse despertar, ele não acontece só quando a gente ouve, mas muito mais quando a gente fala, né? Então, dentro desse ponto, dentro desse contexto, quando eu entendi que eu estava ali vibrando na energia masculina, eu não entendi ainda... Eu não tinha entendido que eu estava vibrando na escassez. Que o meu medo era passar falta. E era por isso que eu tinha tudo que eu tinha. E quanto mais eu tinha, mais eu precisava. E isso é muito sério.
Isso acontece muito em vários empreendimentos, em várias pessoas que empreendem em várias coisas, mas vivem na escassez, vivem precisando, vivem na falta, por causa da razão pela qual ela está buscando. Entende? Então, a razão pela qual você está buscando é a principal, e é por isso que você precisa dar essa olhada para trás. Quem foi você quando criança ali? Qual era ali a sua necessidade? O que foi que você sentiu ali quando aquilo aconteceu? E dar um novo significado para isso. É aí que fala sobre a questão da vencer a crença, né? Eu só venço uma crença quando eu enfrento aquilo e transformo a forma como eu olhei para aquilo. Não tem como eu olhar para uma crença e falar assim, olha, essa crença, ela é a minha crença, eu acredito nisso. E aí eu não faço nada para vencer. Na maioria das vezes, você vai precisar vencer essa crença em silêncio. Porque quando você começa a vencer a crença, o seu meio, o meio que você vive, também acredita naquilo que você acredita. E é por isso que você acredita nisso. E aí, o que a gente muitas vezes sente? A gente acredita que aconteceu comigo, inclusive. Quando eu tive acesso a tudo isso, a primeira coisa que eu quis foi trazer para todo mundo aquilo que eu estava vivendo e eu virei a pessoa doida. Porque eu queria que todo mundo entendesse o que eu entendi. Então, por quê? Porque a gente não quer ir sozinho, a gente quer levar o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, os nossos amigos. Só que uma coisa a gente precisa de ter clareza. Você vai sozinha. Esse é o momento de você ir sozinha. Quem tomou a decisão foi você. Então, quando você toma a decisão de empreender, você toma a decisão de ir em busca daquilo que é importante para você. E o que é importante para os outros é problema deles. E quando eu falo os outros, estou falando dos seus amigos, dos seus pais, dos seus filhos, do seu marido. Porque muitas vezes você quer o quê? Você quer que as pessoas à sua volta acreditem no que você acredita, mas a chave virou, foi na sua cabeça. Não foi na cabeça das pessoas à sua volta. Então você precisa respeitar o tempo de cada um, tá? Daí a gente vai para a questão do feminino, porque a Cíntia feminina, ela só começou a surgir, inclusive, a Cíntia feminina, ela não surgiu enquanto ela não aceitou que ela é masculina. Não tem jeito de matar a Cíntia masculina. A Cíntia masculina foi a que me trouxe até aqui. Foi ela que ganhou o carro, foi ela que virou diretora, foi ela que pagou as contas, é ela que mora na casa que ela mora hoje, ela que paga as contas dela, paga os juros dela. É a Cíntia masculina que faz isso. Quando eu entendi que eu era masculina, o que eu queria? Porque isso pode estar acontecendo agora com você. Talvez você descobriu que é masculino ou que é feminino e você tá achando que você vai ter que diminuir uma força para evidenciar outra. Impossível. Você primeiro precisa aceitar que você é essa pessoa. E que você só é essa pessoa, você só está onde você está porque você é essa pessoa. E a partir de agora, você vai começar a construir uma nova versão de você para que você consiga alcançar o seu verdadeiro sucesso. E como que eu vou conseguir trazer esse sucesso? Igual eu sou masculina até o talo. Eu sou masculina até o talo. Eu tenho dificuldade de liberar o controle. Se você é masculina, isso acontece com você, tá? Dificuldade de liberar o controle, de achar que eu posso confiar em alguém. De achar que as pessoas vão fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. De não ter, a questão de amizade, de que os meus amigos são só meus amigos, que as minhas consultoras são só as minhas consultoras, que as minhas consultoras não podem ouvir conteúdo de mais ninguém, que é só eu que sei o que eu tô falando, e que se ela ouvir de conteúdo de outra pessoa, vai doer aqui. Isso é orgulho. E é do masculino controlador, tá? O feminino saudável, o feminino curado, a primeira coisa que ele tem é conexão com Deus. Coisa que o masculino, com a força do braço, não confia. Porque ele não confia em ninguém, nem em Deus. E quando a gente fala do feminino, a gente fala da fé. Quando a gente fala de conectar com a nossa fé, é principalmente confiar. E a mulher masculina, ela acha que ela dá conta de tudo sozinha. Ela exclui até Deus.
Olha que curioso. Não é curioso isso? Porque eu sempre fui muito religiosa. Sempre ia à igreja. Mas a minha confiança em Deus era desse tamanhozinho. Eu achava que eu ia resolver tudo com a força do meu braço. E ser feminina, cuidar do feminino, é o primeiro ponto, é descansar, senhoras. E para você ter sucesso em qualquer empreendimento, fazendo qualquer coisa que você vai empreender na vida, você precisa aprender a descansar. Então, o que, por exemplo, impede uma mulher de dar o primeiro passo para empreender? Medo de não dar conta. Acredita que se ela fizer, ela vai ter que liberar o controle, porque vai ter que liberar o controle. Ela vai ter que liberar o controle de que ela não controla tudo. Empreender é isso. Empreender é um mês ser foda e o outro mês ser desafiador. Entende? Não confio. Tem Deus. Às vezes me perdoe, mas eu sou assim, não sei pedir nada pra ninguém, não sei descansar. Masculino em excesso, feminino ferido. E essa questão de não conseguir descansar é muito real do feminino. Porque, olha que curioso, eu já sou feminina até demais. O feminino de confiar demais, de entregar demais, vira procrastinação. Vira terceirizar a felicidade. Vira achar que se alguém pode fazer pra mim, por que eu vou fazer? E aí, querida, até os seus sonhos tá na mão dos outros. Se alguém desistir, por exemplo, se você quer, por exemplo, carreira, se você quer desenvolver carreira, você não pode ter energia feminina sobrando. Por quê? Porque o negócio é seu. Os clientes precisam que você vá em busca dele. As consultoras precisam que você vá em busca delas. As consultoras vão precisar ser treinadas. Elas vão precisar de você, com o seu masculino em evidência, com o seu masculino executando. Só que para isso, você precisa confiar. Mas por que a gente tem tanta dificuldade muitas vezes de confiar? Sempre que tem um folgado, tem um sobrecarregado. Exatamente. E isso, gente, começa dentro da nossa casa. Você que é uma mulher muito feminina pode estar sobrecarregando, inclusive, seu marido. Financeiramente. E aí vem esse negócio, né? Do que, a mulher não pode fazer nada porque o homem tem que dar conta das coisas da casa. Amiga, se você prospera, seu marido prospera, senhora. Levanta essa cabeça e vai dar conta da sua vida. Seu marido não tem que dar conta de você, não. Seu marido não é seu pai, ele é seu marido. Ele é seu companheiro. Ele anda do seu lado. Ele não tem que fazer as coisas pra você. Porque o seu pai fez tudo por você, seu marido tem que fazer? Não é discrepante? Faz sentido? Como que a gente vai equilibrar? Vou dar pra... Gente, isso aqui, ó, vale ouro, hein? 10 anos de terapia. Quem tava em Divinópolis já começou aí, ó. 10 anos de terapia. O cérebro tá fritando até hoje, né? Porque do jeito que o meu direct ficou pipocando, eu vi que o cérebro ficou fritando. Seu marido não é seu pai. Anotou essa daí? Que seu marido não é seu pai? E que ele tem que dar conta das coisas da casa. De você, não. De comprar seu absorvente, de pagar a sua unha, de comprar um brinco bonito. Ele não tem essa obrigação, não. Obrigação, não. Agora, ele pode fazer isso? Ele é provedor o suficiente para fazer isso? Perfeito, perfeito. Mas quais são os seus reais sonhos? O que você realmente quer realizar na sua vida? Porque é por isso que a gente empreende. Eu não empreendo sobrecarrega alguém, exatamente. Mulher muito feminina sobrecarrega alguém e no negócio sobrecarrega a equipe e acha que é a equipe que tem que produzir. Deixa o sonho dela na mão dos outros. É o que acontece, né? Eu não sei se quem tá aqui... Quem tá aqui, gente, fala pra mim aqui. Eu ainda não sou consultora. Quem não é consultora, pra eu saber que eu tô falando também com quem não é consultora, tá? E eu não tô falando aqui, não é só para consultora, eu tô falando para as mulheres de forma geral. Porque se você empreende de alguma forma, ou se você ainda não tá empreendendo, o motivo pelo qual você não tá empreendendo pode ser exatamente porque você não tá sonhando. Porque você não tá desejando mais da vida. Porque você não tem o próximo objetivo. Falei para vocês que o meu objetivo, desde que eu comecei,
Maravilhosa. Ah, Fabi, lindona, que bom que você tá aí. Fabi, eu sei quem é a Fabi. Então, Fabi, pensa. Se você tem objetivo de vida, ou se você não tem, tá te faltando ambição. Isso acontece muito com quem já tá empreendendo e estagna. Às vezes tá ali fazendo o que dá conta, fazendo o que dá pra fazer. E naquela busca do que dá pra fazer, não faz o que tem que ser feito. Existe essa diferença. Fazer o que dá pra fazer e fazer o que tem que ser feito. E uma coisa que aconteceu muito comigo foi o seguinte. Quando eu tava... pouco tempo antes de eu conquistar o carro, a minha diretora tinha a força masculina muito forte e eu não tinha noção do porquê que eu estava fazendo, e sempre o meu motivo para fazer Mary Kay era pagar as contas, era ter uma vida financeira mais tranquila. Como eu falei para vocês, o meu medo era passar falta. Eu não tinha objetivo com o dinheiro, eu não tinha sonho com o dinheiro, não tinha meta com o dinheiro, eu tinha medo de passar falta, né? Eu tinha medo de muitas vezes não poder realizar aquilo que eu queria realizar na hora que eu queria fazer. Era a minha criança que estava ali descontrolada, né? Então, quando eu assumi o meu papel de adulta dentro da minha vida, eu entendi que eu preciso manter aquela constância. Porque quando eu entendi que eu era muito masculina, eu quis acabar com o meu masculino, e aí eu comecei a surtar. Comecei a surtar no sentido de achar que, meu Deus, eu vou ter que deixar tudo na mão dele. E aí depois eu falei, como que eu vou deixar tudo na mão dele se a minha vida é responsabilidade minha? A minha vida é responsabilidade minha. Eu amo o meu marido, eu quero viver o resto dos meus dias com ele. Me sinto totalmente feliz como mulher, como esposa, como amante. Ele me faz feliz em todos os sentidos. Mas quem quer um brinco diferente sem pedir pra ele? Quem quer um carro rosa? Sou eu. Eu tô indo agora, eu hoje, né? Muito curioso, eu ia até falar isso em Divinópolis, mas falei tanto, né, gente? Foi tão pouco tempo a falar muita coisa, eu não consegui falar. Em 2018, eu fechei a sala que eu tinha de treinamento. Que foi quando eu fui morar com o meu marido hoje, né? Eu fechei essa sala de 2018 para 2019. E eu agora estou abrindo outra sala de treinamento com a mesma equipe que eu tinha, em questão de produtividade, em questão de equipe mesmo. É a mesma equipe. A sensação que eu tenho é que eu fiquei estagnada durante 7 anos. É que eu parei no tempo durante 7 anos acreditando que alguém ia resolver os meus problemas. E ele, talvez ele. Só que ele não resolveu. E aí eu fui nessa busca de me tratar, de me entender melhor, de saber o que estava acontecendo comigo, né? De saber o que estava acontecendo com a minha vida. E hoje eu sei que dentro desse contexto todo, eu entrei numa zona de sofrimento tão grande que eu queria que alguém resolvesse os meus problemas para mim. Só que qual era o meu maior problema? Além de ter perdido o foco do negócio, né? Eu perdi o foco da minha vida. Eu perdi totalmente o controle da minha vida. Eu me decepcionei com pessoas. Eu me decepcionei com as situações que estavam acontecendo. E por causa daquilo, eu comecei a pegar os meus sonhos e rasgar tudo. Eu não tinha mais objetivo de vida. Eu não tinha. E aí, com essa falta de objetivo de vida, eu até adoeci. Ano passado, eu descobri que hoje eu tenho 37% da capacidade do meu coração. E por que isso aconteceu comigo? Porque eu perdi o desejo de vida. E o nosso desejo de vida, ele vem por causa dos nossos sonhos. Por causa daquilo que a gente quer pro futuro. Quem não tem sonho, quem não tem meta, quem não tem objetivo de vida, já tá morto. Já tá morto. E aí a tendência é adoecer. A tendência é se cercar de pessoas que vivem mais doentes que você. Porque aí você, ao invés de cuidar de você, você começa a se distrair cuidando dos outros. Entende? E aí, nesse contexto, no final desse ano pra cá, eu comecei a tomar algumas decisões, né? Eu estava trabalhando como analista comportamental. Eu já até falei, né? Eu não sei por qual a razão, mas eu acredito que é o meu propósito de vida, porque quando eu conheci essa oportunidade, eu tive certeza absoluta que essa era oportunidade para mim, né? Eu tinha ali a clareza de que essa oportunidade ia mudar a minha vida. Só que não é mudar só a minha vida no sentido financeiro, mas mudar a minha vida no sentido
A Cíntia. Eu não tinha carteira de motorista, eu era totalmente dependente do meu ex-marido. Eu ganhava R$ 700 num emprego antes de eu conhecer meu ex-marido. Ganhava R$ 700. Quando eu fui trabalhar com ele, eu ganhava 1.400, porque eu conheci meu ex-marido no trabalho. E aquilo, a minha vida se transformou de uma forma tão grande, e as oportunidades que eu tive a partir daí foram todas dentro da própria empresa. As pessoas dentro da empresa, as pessoas com quem eu comecei a conviver, o ambiente, né? Eu mudei totalmente o ambiente. Eu mudei como pessoa. Eu, às vezes, tento me inserir em ambientes onde eu já participei, onde eu me sentia viva, me sentia parte, e eu não me sinto mais parte. Eu não dou mais conta de estar nesses ambientes. E o problema não é as pessoas que estão lá, sou eu. Eu mudei. Eu mudei. Não tem mais espaço para mim naquele ambiente. Não é porque, ficou metida, ficou rica. Não é isso, gente. É porque a gente se transforma mesmo. A gente se transforma em questão de objetivo, em questão de objetivo de vida. E não tem nada de errado nisso. E o que o ambiente quer fazer conosco? Eles querem que a gente volte para trás. E não é porque não quer que a gente cresça, é porque não quer perder a gente. Quando, na verdade, ninguém perde ninguém. Porque a minha mãe, por exemplo, ela não me perdeu. Inclusive, se você estava em Divinópolis e viu lá a minha foto, né? Quem era a minha família quando eu inicio a palestra e a minha família hoje. E aquela foto, eu não consegui falar, aquela foto onde tem a minha família toda, foi uma viagem que nós fizemos para celebrar o meu aniversário. E a minha família, eles não queriam muitas vezes fazer as coisas que eu fazia, porque para eles eram coisas fora do alcance deles. Eles não tinham a mesma visão que eu tinha. E muitas viagens, passeios, eu fiz com meu marido sozinha. E muitas vezes, eu lembro que a primeira viagem que nós fizemos juntos, eu sofri muito, porque eu queria que minha mãe estivesse ali. E aí, dentro desse contexto, a gente, né, eu estudando, eu entendendo tudo que estava acontecendo, falei, ela não quer vir. E eu falei, qual é o problema na maioria das vezes? Por que muitas vezes você não quer alcançar? Por que muitas vezes você não quer mais dinheiro? Por que você não pode ter mais dinheiro? Porque você tem medo de perder pessoas. Você não vai perder essas pessoas. Porque, na verdade, você tem medo de perder você mesma. Porque você vai deixar de ser quem você é. Isso é da natureza. Só que uma notícia que eu vou te dar. Você já deixou de ser essa pessoa quando você entrou aqui nessa live. Aí dentro de você existe algo que grita por essa mudança. E se você não aceita essa mudança, você vai caminhar para uma vida de sofrimento e dor. Porque você quer essa mudança, mas você não aceita que essa mudança existe. E que é possível, e que você pode, e principalmente, você merece. Nessa viagem que nós fizemos ano passado, foi no meu aniversário, eu descobri o meu problema no coração em junho. Quando foi em julho, eu falei que eu faria essa viagem. Minha mãe quis ir comigo. E eu falei assim, mãe, tudo bem, a senhora querer ir, né? Eu vi que ela queria ir por causa do fato do meu coração, medo de me perder, né? Querendo viver comigo e tudo. Eu falei, mas eu estou indo para celebrar meu aniversário, a senhora sabe como é que são as minhas viagens, eu gasto um pouco mais. E aí ela falou, não, meu dinheiro pode pagar, meu dinheiro é diferente do seu, minha mãe é assim, né? Não sei nem se ela tá aí. Eu falei, com certeza o seu dinheiro pode pagar. E aí convidei também o meu irmão. E aí eu convidei meu irmão assim, porque meu irmão tem uma dificuldade danada de passear, sabe? E aí eu falei com ele, falei, vamos. Mandei lá no grupo da nossa família, né? Falei, vamos. E aí ele topou na mesma hora e o meu irmão foi o primeiro, inclusive, a pagar a hospedagem da pousada que nós íamos ficar. E eu fiquei até sem acreditar. Falei, gente, não acredito que nós vamos fazer essa viagem junto, nesse padrão, gastar o dinheiro que a gente vai gastar, que não é uma coisa que a minha família concorda. E aí, o que aconteceu? Começamos a desfrutar. Os cafés era muito engraçado, porque na hora de pagar os cafés, de tomar os cafés, né? Meu pai achava um absurdo. Aí vocês tomam café lá em casa, não paga nada. Às vezes dava lá 150, 200 reais pra cada um pra tomar um café. Vocês tomam café lá em casa todo domingo. Pelo amor de Deus, café lá em casa é muito mais barato. E aí eu falava, pai, não é o preço. É o que isso aqui representa, é o desfrutar disso aqui, é a experiência disso aqui representa. E aí o jantar do meu aniversário foi num restaurante
à la carte. E quando a conta chegou, meu pai ficou meio assim, sem acreditar. Mas eu vi que eles estavam vivendo aquela experiência pela primeira vez. E foi, pra mim, uma quebra de crença. Eles quebraram crença. E sabe o que é mais gostoso? Eu não precisei esperá-los para viver isso. Eles foram porque eu fui. Olha que lindo isso, gente. Você tá com medo de ir, amiga. Você tá com medo de ganhar dinheiro. Você tá com medo de prosperar. Você tá com medo de fazer acontecer. Porque você acha que as pessoas que estão com você não vão. Olha como você é arrogante. Olha como você acha que você é a última bala do pacote. Senhora, vá. Quem tiver que ir com você vai te alcançar. Vai te alcançar. Eu até escrevi um texto sobre isso no dia do meu aniversário. Eu falei, como é libertador. Essa viagem foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Eles vieram comigo porque eles queriam estar na minha presença e desfrutar daquilo que eu já desfrutava. Daquilo que eu não tive medo. E eu sou a filha caçula. Então você tá com medo de quê? Sabe de que você tá com medo? O que tá te faltando? O impulso para a vida. O desejo. A vontade de fazer. Nós somos exatamente os disruptores da nossa família. Somos nós que vamos abrir o caminho. Você que tá comigo aqui nessa live não tá comigo aqui à toa. Aí dentro de você isso grita. E você quer ir. Vá. Sabe por que você não vai? Porque você tá esperando alguém fazer para você. No caso do feminino em excesso, você tá esperando alguém fazer para você. Agora, o que é o feminino positivo? Porque o masculino, ele é extremamente positivo. Ele é executor, ele vai lá, faz e acontece. A não ser que ele esteja ferido. Porque o masculino ferido, ele agride, ele maltrata, ele é grosseiro, né? Ele não consegue limitar, ele não impulsiona, ele dá ordens. Isso é um masculino negativo. Por quê? Porque a pessoa com excesso de masculino, às vezes ela tem tanta necessidade de mandar que ela manda em todo mundo menos ela mesma. Porque ela acha que ela vai controlar tudo. Então tem o controle sobre isso. O que você precisa entender, se você tem um masculino em excesso, é que você só consegue controlar a sua vida. Você não consegue controlar nada, nem ninguém, nem o tempo, nem os fatos, nem as coisas. Você só controla sua vida, seus sonhos, seus objetivos. Aquilo que é dentro da sua alçada, tá? Falando do feminino. O feminino é aquele que quer... O feminino que tá descontrolado, né? Feminino em excesso. É aquele que quer agradar todo mundo, que quer ser a boazinha, que quer ser amada por todos. Que fica esperando os outros fazer as coisas pra ela. Que tem fé em todo mundo, acredita que todo mundo é bom. Acredita que ninguém vai fazer mal pra ela. É o Chapeuzinho Vermelho. Quase que o lobo mal tá jantando ela. E ela tá lá, acreditando que vai acontecer. Senhora, não vai acontecer se você não se movimentar. Não vai. Não vai acontecer se você não se movimentar. Então, levanta a bunda da cadeira e anda. Já dizia Jesus lá, como é que fala? Eu falei com meu marido. Indo para Divinópolis. Eu estava indo... Estávamos no Uber, eu e meu marido, eu perguntei pra ele, amor, qual que é mesmo aquela passagem? Quantos anos que aquele homem ficou lá na beira daquela piscina, esperando alguém pra pôr ele na piscina, Deus? 38 anos! O homem ficou na beirada da piscina pra Jesus chegar lá e falou, levanta e anda. Vai, meu filho! É pra hoje! É pra hoje! Levanta e anda! E Jesus não falou isso, não foi pra ele não, ele falou pra mim, ele falou pra você. Você fica aí sentada chorando as coisas, achando que as coisas não vão acontecer, mas elas não estão acontecendo, é só pra você não. Você tá no Brasil, existe um mundo ao seu redor, existem pessoas junto com você que estão vivendo lutas muito diferentes das suas, mas que estão fazendo. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo. O meu problema, ele pode ser pequenininho pra você. Só. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou passar uns exercícios pra vocês não saírem daqui fritando. Tá bom? Eu não tô conseguindo ler todos os comentários, tá? Porque senão eu perco o foco, gente.
Ai, Natasha, essa linda. Pois é, senhoras. Bora, levanta e anda. Se você tem muito feminino, você vai anotar essa frase na testa, você levantar de manhã e falar, pronto, eu preciso andar. Bora pra vida. Sou bem feminino, mas não espero nada, não espero ninguém fazer, muito pelo contrário, tanto fazer por todos acho que deve ser um problema. Com certeza, tá fazendo pra todo mundo é feminino desconstruído também. Se você tá fazendo pra todo mundo, você não tá focando na sua vida. Então você precisa pôr a força masculina aí pra poder executar, fazer acontecer, tá? Fazer acontecer em que sentido? Qual é o seu objetivo? E uma coisa que vocês precisam anotar aí no coração. Todas as vezes que você diz sim pro outro, você está dizendo não pra você mesma. Então, a gente precisa ter limite entre sim e não. Eu só posso dizer sim pro outro se não estiver me prejudicando. Então, cuidado, porque às vezes você tá achando que você tá arrasando sendo feminina, carregando o mundo nas costas. E aí você engorda, tá? Que aí engorda. Além de engordar, começa a ficar doente, porque é o jeito que você encontra de dizer não. Ao invés de dizer não quero, você diz não posso. Viu? Então, isso é inclusive uma escolha, tá? Inconsciente. Até que você se torne consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida. Tem muita gente que escolhe ficar doente pra descansar, pra ter férias, pra falar não. O café esteja barato, quer café esteja barato, tomara que o preço do café caia por sua causa. Sua. Agora o café tá caríssimo e ele vai trocar de carro e pegar um carro zero. Eu acho que você falou alguma coisa antes, né, Sá? Eu não li, desculpa, eu não consegui ler. É isso mesmo, Fran, é esse paralítico mesmo. Se você é zero feminina, nós vamos ter um para casa. Tem um para casa. Pode encerrar a live, Jana. Adoro. O que tiver que ser, mulher extremamente controladora. Pois é, se você tá se vendo ali, faz o diferente. Pois é, amiga, eu vou te falar, você tem a manha, né? Fala não com facilidade. Só pensa em ajudar os outros. Tava demorando os exercícios. Não, os exercícios vou passar pra vocês fazerem na casa, em casa, no dia a dia. Coisas práticas pra vocês irem observando suas energias, tá? A mulher deve ser, ela é empreendedora, mãe, esposa e lidera. Em Provérbios, né? Só que aí a gente precisa ter muito cuidado, Daisy, com a nossa interpretação, né? Porque muitas vezes cada um interpreta de acordo com aquilo que convém. Nem sempre com aquilo que de fato vai fazer diferença. Sabe? No sentido assim, muitas vezes você né? Na Bíblia tá escrito que a mulher precisa ser submissa. O que é ser submissa? Ser submissa é deixar todo mundo pisar no C? Porque uma coisa é eu ser uma mulher masculina no meu trabalho. O meu trabalho exige de mim o meu masculino em evidência. O que é o masculino forte, saudável? É a pessoa que faz, é a pessoa que é objetiva, a pessoa que sabe o que ela quer, ela tem foco, ela tem objetivo, ela tem meta. Esse é o masculino saudável. Tá? Quando ela entra dentro de casa, ela não pode ser objetiva com o marido. O marido pergunta, você vai jantar? Eu, às vezes, sou assim, tá, gente? Eu me controlo. Você vai jantar? Você já sabe que eu não janto? Eu respondo assim, às vezes. Já sabe que eu não janto? Você viu tanto que eu comi? Sendo que você pode dizer com sutileza. Não, hoje eu não vou precisar jantar, mas obrigada. Tô satisfeita. Meu marido, ele tem a servidão no DNA, né? Ele tem muita facilidade em servir. Então, às vezes, eu com esse masculino muito forte, às vezes eu sei que eu preciso melhorar mais. Já melhorei muito, né, amor? Fala para eles escutarem. Eu não já melhorei muito? Graças a Deus, né, gente? É um dia de cada vez. Às vezes não sabia falar por favor, pedir, agradecer. Muito obrigada. E aí eu vou contar pra vocês, né, pra gente encerrando. Olha, ele tá aí, tá vendo? Ele tá aí, gente. Olha aí, esse aí é o meu marido. Quero contar pra vocês o seguinte. Hoje, né, sobre a sala que eu tô abrindo, né? Eu vou fazer uma sala agora pra atendimento, enfim, treinamento. E aí, eu resolvi eu mesma pintar a sala. Eu quero pintar, eu quero fazer tudo do meu jeitinho lá.
E aí hoje de manhã levantei. Isso é o meu masculino. A Duda te zoando aí, amor. Isso é o meu masculino, controlador, né? Eu tenho aí a minha necessidade de fazer tudo, de querer fazer tudo sozinha. E aí pus na balança se era isso mesmo, se era, valia a pena e beleza. Eu falei, não, eu vou pintar. É pequeno espaço, vou pedir umas orientações pro meu pai e aí eu vou pintar. E meu pai doido pra eu pedir pra ele, né? Eu até contei isso pra vocês lá em Divinópolis. Aí, beleza. Liguei pro meu pai, falei, ô pai, não vai ter jeito, eu vou realmente precisar do senhor. Não precisei nem falar duas vezes, gente. Da hora que eu falei, ele já, né, Aí meu pai, machista e machão, virou e falou assim, deixa aí que sexta-feira eu pinto. Aí eu falei, tá bom. Mas enfim, daí eu fui, né, e falei assim, vou ir fazendo aqui no meu tempo. Comecei a mexer com as coisas e fui comprar a tinta. Era bem de frente, assim, a sala e eu fui comprar a tinta. E aí, a hora que eu cheguei lá pra poder comprar a tinta, o senhor que me atendeu, foi a mesma pessoa que tinha me atendido no WhatsApp. E aí, o senhor que me atendeu, falei pra ele, né, sobre das tintas e tal, e fechei minha compra. Ele foi e me perguntou, você tá de carro? Eu falei, não, é aqui em frente mesmo, é só atravessar a rua. E aí, eu tava com o meu feminino em evidência. O que é o feminino? O feminino é aquele que se deixa conquistar, que se deixa ser amada, né? Se deixa ser protegida, que se deixa ser mulher, né? E aí, antigamente, se um homem quisesse me ajudar, eu era grosseira com ele na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade, que eu achava que ele já tava querendo outra coisa. E aí, na hora que ele falou comigo assim, eu vou pedir um dos meninos pra levar pra você. Eu falei, não, pode pôr numa sacola. E eu levo, não tinha visto ainda o que era e qual era o peso. E aí, na hora que ele viu o peso, ele olhou pra mim, olhou pra minha mão. E aí, ele falou assim, pediu pro chefe dele, falou assim, eu mesmo vou levar lá pra ela. Aí eu falei, ô moço, muito obrigada. Consegui só agradecer. Isso é coisa do feminino. Eu não consegui. O masculino não agradeceria. E o masculino não deixaria. Eu falei, ô moço, muito obrigada. Outra coisa que o feminino muitas vezes não faz. Feminino ferido. Quando você recebe um elogio. Nossa, que brinco lindo. Você já logo fala de onde que não valeu nada, que custou barato. Você começa a desmerecer suas conquistas. Feminino ferido. É só dizer muito obrigada. Aceita, senhora. É só aceitar. Aceitar receber. O masculino não recebe e o feminino também rejeita porque ele acha que não dá conta de receber, que ele não merece receber. O masculino porque dá conta de tudo sozinho. O feminino porque se ele recebe, ele vai ter que ficar devendo. E você só pode dizer muito obrigada. Amanhã vocês já vão fazer esse exercício, hein? Já é um exercício para vocês fazerem. Se deixe ser ajudada por alguém. Se ninguém te oferecer, peça ajuda. Para fazer qualquer coisa, que seja pro seu marido, para acender uma lâmpada. Entende? E aí, o que aconteceu? Pra vocês verem como que a gente é testada o tempo inteiro. A gente é testado o tempo inteiro. Fui lá pra sala, comecei lá a organizar as coisas e tal, e fui arrumando bonitinho lá, do jeitinho que eu queria. E aí, eu já tinha falado pro meu marido que eu não ia vir almoçar. Falei, amor, na hora que você for almoçar, você pede aí pra dona Conceição pra poder fazer uma marmitinha pra mim, você traz, que é bem pertinho aqui da minha casa. Que eu não vou sair daqui não, eu já vou sair daqui toda suja, né? O meu feminino não tava disposto a sair bagunçada e ficar trançando pra rua fora bagunçada. Aí eu falei, na hora que você vir, você traz pra mim uma marmitinha. Beleza. Quando o homem não recebe e rejeita, quando o homem não recebe, aí provavelmente você tá muito masculina e dependendo do que você tá oferecendo pra ele, você tá oferecendo de homem pra homem. Aí ele não vai aceitar mesmo, não. Isso é grave. Aí o que acontece? Meu marido chegou, gente, e ele levou uma marmita pra ele, pra comer comigo lá. Na hora, eu fiquei com vontade até de chorar. E aí, na hora que eu vi, ele chegou com a marmitinha dele. Eu falei, não, amor, você vai comer aqui comigo porque você não comeu lá. Aí ele falou, vê lá. Se você tá aqui, vai comer marmita, eu não vou comer marmita com você? Sentou do meu lado, comeu marmita. Graças a Deus, comida quentinha, né? Dona Conceição tinha feito tudo novinho. Comida quentinha. Aí a gente almoçou,
Beleza. Aí ele foi, gente, passar a tinta. Pra quem já sabe do histórico do meu marido, ele não tem experiência, né? E eu, muito macho, mulher macho que sou, comecei a ver meu marido arrumando a tinta pra ele pintar. Naquilo me dava até ciricutico. O que uma mulher macho faz nessa hora? Pode deixar que eu faço. Deixa que eu resolvo. Nossa senhora, não sabe fazer nada. Quem se identifica? E naquilo eu fui respirando fundo, deixando ele fazer no tempo dele, do jeito dele, pra ele fazer e ele também aprender, porque eu preciso permitir que ele aprenda. Eu preciso permitir que ele dê conta. O que faz um homem não dar conta? A mãe dele achou que ele não dava conta. A mãe dele fez tudo pra ele. E você, senhora, não é a mãe dele. Não é. Então, você precisa deixar ele ser o homem da casa. Você precisa deixar ele fazer. Entende? Gente, ele falou comigo assim, então tá, enquanto eu vou arrumando a tinta aqui, naquilo, eu tava olhando pro chão pra ele não ver que eu tava morrendo por dentro. E aí eu tava olhando pro chão e aí ele falou assim, então vai colocando o jornal aí pra eu poder pintar. Gente, eu rasgava a fita numa força. Falei, vou quebrar minha unha daqui a pouco. Eu fiz unha ontem. Falei, vou quebrar minha unha daqui a pouco. De tanta gastura que eu tava de deixar ele fazer. Pois ele terminou. E você vê a realização desse homem depois que ele pintou aquela parede. E ele falando, olha, nunca pintei nada. Olha como é que ficou bom. Falei, pois é, marido. Ficou. Eu não consegui elogiar no primeiro momento, tá? Porque tava aqui, ó, dando ciricutico aqui dentro de mim. E eu respirando fundo. Aí aquilo, cansaço, bateu de um jeito em mim. Parecia que eu tava sendo chicoteada por mim mesma. Falei, vambora. 5 horas, era 5 horas da tarde. Falei, vambora, porque ainda vou me arrumar pra poder fazer a live. Viemos embora. Fui tomar meu banho. Pois é, mas então, olha pra você ver, você deixar o seu marido lavar a louça não é benéfico, viu, senhora? Isso é uma função feminina, você feminiliza ele mais. E aquilo que é papel dele, você não deixa ele fazer. Esse é o nosso problema, senhoras. A gente é tão macho que a gente quer deixar eles fazer aquilo que feminiliza ele mais. Não é ser machista de deixar o homem falar, nossa, mas que coisa que o homem não pode fazer o serviço de dentro de casa? Pode, claro, é como um acordo, com certeza pode. Porém, na maioria das vezes, a gente deixa eles fazerem aquilo que a gente não quer fazer, porque nós somos machos demais. Entende? Isso é tão essencial, demorei mais anos para deixar meu marido fazer. Curei na dor, mas curei. Hoje ele faz algo bem desajeitado e eu falo assim, muito obrigada pela disponibilidade. Exatamente isso, Ana. Na hora que nós chegamos, eu deitei aqui no sofá, exausta. Eu falei, vou descansar aqui um pouquinho. Eu falei, amor, senta aqui perto de mim um pouco. E aí ele faz uma massagem maravilhosa nos meus pés. Aí eu falei, senta aqui perto de mim um pouco. Aí ele começou a fazer a massagem nos meus pés. Aí ele falou comigo assim, mas eu tô cheio de coisa pra fazer que eu não fiz o meu serviço de tarde. Aí eu peguei e falei com ele assim, não tem problema não, vou fazer a live, você vai ter tempo. E a gente vai deitar junto. E aí eu comecei, aí eu já tava disposta. Porque o homem, gente, quando ele chega em casa com o cérebro fritando, o que ele precisa? De ficar na casinha do nada. A mulher masculina também. Quando ela chega em casa, que ela pôs o masculino muito em evidência, se ela não descansa, ela sobrecarrega ainda mais e descarrega esse masculino no homem. Entende? E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar pra ele, amor, foi muito bom, fiquei muito feliz. Eu quase chorei na hora que eu vi que você levou o almoço pra poder comer comigo. Fiquei muito feliz, muito obrigada. Foi muito difícil pra mim te deixar mexer com a tinta e você mesmo pintar aquela parede. Mas graças a Deus a gente tá conseguindo, um dia de cada vez. E validei. Falei como que ele fez, que foi importante pra mim, que ele é importante pra mim. E aí, gente, muitas vezes é isso que a gente não dá conta de fazer. Entende? É isso que a gente muitas vezes não quer fazer, elogiar. Entende? Acho que eu sou um homem. Ninguém aqui é homem, gente. Nós temos um masculino forte. E pra gente alcançar o sucesso, a gente vai ter que equilibrar as forças.
Combinado, senhoras? Que sucesso! Ó, tá vendo que até os fogos de artifício. Bom, uma coisa é certo. Lieide. Uma coisa é certo. O serviço de casa, ele tem que ser distribuído. Se você tá trazendo dinheiro para dentro de casa também, se você também tá fazendo aquilo, né, provendo, construindo junto com seu marido, o dinheiro, ele é dos dois. Não existe o meu dinheiro e o dinheiro dele. Nós estamos construindo a vida juntos, né? Um dos maiores motivos de muitas pessoas que fracassam no negócio é justamente porque as pessoas acham que estão fazendo para elas, ou que o marido entende que ela tá fazendo para ela e não inclui ele, né? Olha para você ver, não poder pedir o marido para ver lá o galão d'água, né? Pedir ajuda com coisas simples mesmo, né? Como sair do supermercado e deixar ele carregar as compras, né? Ou simplesmente, se você tem um feminino muito forte, começar a mostrar para o seu marido que o seu dinheiro também tem valor. Se você tá muito no feminino, começar a mostrar para o seu marido, pedir para o seu marido para poder começar a contribuir, porque isso vai favorecer seu feminino. Começar a se presentear mais, né? Você que tem muito masculino, começar a se presentear mais. Quem é muito do feminino, na maioria das vezes, tem dificuldade em investir, né? Investir em si mesma, investir no autocuidado. Investir, que eu falo, é no sentido de se valorizar, sabe? No sentido de se recompensar, de olhar para você como a joia rara que você é. Entende? Como mulher, a gente precisa valorizar o nosso feminino dessa forma. Como mulher que somos, né? Porque nós somos, gente, o mundo não existe sem mulher, não. De nós que vem tudo, e a nossa força vem do nosso útero. A gente tem o poder de gerar vida. Só que de que vale a gente gerar a vida pra fora e não gerar ela dentro? Entende? Então, o primeiro lugar que você precisa gestar, é você mesma. E olha, quando você começar a se presentear mais, isso vai estimular a sua ambição. De você começar a valorizar as coisas. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala de ambiência, né? É você entrar em lojas que você não tem condições de comprar. E você, quando entrar nessa loja, dizer: eu não vou comprar hoje porque eu não quero ainda. Não porque eu não posso, não porque meu dinheiro não compra. Parar de chorar a escassez. Parar de ficar mendigando para si mesma. Entende? Parar de se fazer vítima para você mesma. Você conta histórias sobre você o tempo inteiro se criticando, se auto-sabotando. Entende? Eu que cuido da contabilidade do meu marido, ele disse que não consegue. Tá tudo certo. Tem um homem que não dá conta de questão do financeiro, de olhar para o dinheiro, de mexer. Mas ele traz o dinheiro para dentro de casa? Ele é o provedor? Porque como que era lá, gente, na época da caverna? O homem ia pra caça, a mulher ficava dentro de casa, ele trazia a caça e quem cuidava da caça? Aí veio a mulher independente, né? Que quer dar conta de tudo sozinha. Estuda, minha filha, pra você não depender de homem. E aí você acreditou nisso, tomou isso como uma verdade absoluta e não quer depender dele, nem pra ter, já passando das 9, não, quase, nem pra ter um orgasmo. Porque a mulher que não descansa, a mulher que não perde o controle, a mulher que não se permite se dar uma joia, a mulher que não desfruta de prazeres, ela não sabe o que é ter prazer na cama. Não é. Olha aí. Então tá pronto, Heloísa, tá tudo certo. Você tá cuidando da caça. Você tá limpando a caça, guardando a caça e ajudando ele a prosperar. É isso. Você tá no seu lugar. Um ambiente que é exatamente masculino e destrói as mulheres. Não consigo fazer meu marido se afastar disso. Ele não enxerga e tá igual a eles. O problema nunca é o outro. Tudo que está fora começou dentro. O problema nunca é o outro. Leva isso pra vida. A gente, como trabalha com mulheres, no trabalho com mulheres, eu falo muito sobre isso, porque eu sou a pessoa que até os meus 25 anos eu dizia:
Eu não suporto trabalhar em lugar cheio de mulher. Eu prefiro trabalhar em lugar que só tem homem. Porque eu não dava conta de incomodar a mulher. E olha onde que eu vim parar. Hoje, além de ser diretora de vendas, de trabalhar só com mulheres, tem liberdade para homens entrarem? Tem, mas a gente sabe que a nossa empresa é muito feminina. Mary Kay Ash era extremamente feminina. Quer um exemplo de feminino curado? Mary Kay Ash. Gente, os vídeos de Mary Kay Ash, você nunca viu Mary Kay Ash falando rápido? Gritando? Falando doce, aquela fala doce. E quando ela fala de Deus? Senhor. Isso é feminino curado. E era uma mulher que ia lá, fazia e acontecia. Tanto que ela fez e aconteceu. E olha aí, que nós estamos desfrutando até hoje daquilo que ela ousou fazer. Foi o masculino dela que fez isso acontecer. Como é que é? Vamos prorrogar a live? Eu tô só o que precisa aprender como lidar com tudo. Ó, amanhã vocês vão descobrir mais coisa, depois da manhã mais coisa. É assim mesmo, gente. Processo de cura. Sabe que dia que ele termina? Dia que a gente morre. Entende? É um dia de cada vez. A primeira coisa que a gente precisa é ter consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, eu já consigo observar. Então, por exemplo, se o ambiente que eu tô vivendo é machista, é masculino, é agressor, a primeira coisa que você precisa para começar a fazer é se posicionar. Porque se tá acontecendo com você, você tá permitindo. Então, se existe aí um masculino agressor, que seja com palavra, num ambiente, levanta e anda. Por que você tá lá? Ouvindo aquilo que você não merece. Ouvindo aquilo que você não precisa. Num ambiente errado, com pessoas erradas. Não tem consulta. Eu não sou mais analista. Sou diretora de vendas Mary Kay. Se você não é consultora de beleza e não tem uma consultora de beleza que te atende, terei imenso prazer em ter você na minha equipe. Se você já é uma consultora, que eu sei que 90% das pessoas que estão aqui já são consultoras, não para de me seguir aqui. Prometo trazer mais conteúdos para vocês. Em outras oportunidades a gente vai poder crescer junto. Mas uma coisa que vocês precisam entender é: ninguém tem a resposta para você, senhora. Sabe aonde está a resposta? Aí dentro de você. Não, Raquel, não acredito, tá? Dependendo do contexto, você pode misturar um pouco as coisas. No sentido, inclusive, de você, às vezes, entrar em contradição com você mesmo, tá? Você pode entrar em contradição com você mesmo. Exatamente isso, amiga. Agora, meu negócio é só Mary Kay. Cíntia, analista, não existe mais. E eu não recomendo que vocês façam o que eu fiz. Porque indo para o meu processo de cura, inclusive foi um dos principais motivos que a Duda me chamou, né, para ir para Divinópolis, falar com vocês, né, a maioria que tá aqui estava lá, foi por isso. Porque eu vivi esse contexto de buscar a cura e de achar que eu ia levar, igual a Raquel mesmo acabou de dizer, tô gostando e vou levar isso para as empresas. Se você começar a fazer isso, você ao invés... Você vai começar a reinar a salvadora em você, que foi o que aconteceu comigo. Lembra que a gente só tem 3 formas de aprender alguma coisa? Deixa eu ver se você estava prestando atenção no que eu falei sábado. 3 formas de aprender alguma coisa. Então eu tô aqui contando para vocês o meu exemplo. Não se distraiam. Use a sua força para buscar o seu propósito na sua vida. Qual é o seu próximo sonho? Se você não consegue olhar para o seu próximo sonho para daqui 5 anos, para daqui 3, para daqui 1 ano, qual é dessa semana? Quanto você vai fazer essa semana? Como vai ser o seu fechamento de mês? Qual é o seu objetivo para março? O que é que você vai fazer com o dinheiro que você vai conquistar em março? Entende? Choque, exemplo do outro ou repetição. Choque, quando eu preciso de um choque, também um choque. Não, por exemplo, meu coração. Quando eu descobri que meu coração só tinha 37% de capacidade, foi um choque. Muita coisa na minha vida mudou a partir dali. Repetição, eu deixo as coisas acontecerem sempre do mesmo jeito.
Muitas vezes a repetição é justamente o quê? Você, por exemplo, mulher que não conseguem o mesmo um relacionamento saudável. Toda vez ela consegue ali o mesmo perfil de homem. O problema é o homem? Você, que não muda. Você que não olha pro seu masculino ou pro seu feminino. E você tá atraindo o mesmo perfil sempre. Tudo muda quando alguma coisa muda. E só muda quando eu mudo alguma coisa aqui. E o exemplo do outro é a minha história que eu tô contando aqui pra vocês agora. Não adianta nada você achar que vai conseguir na força do seu braço ou que você vai construir uma história diferente da minha. Entende? A não ser que o seu objetivo seja diferente do meu. Eu, Cíntia da Silva Ferro, quero ser diretora nacional. O que você quer? Você precisa definir o que você quer. Então foca. Foca nisso. Foca nisso e o nacional lá tá longe de mim? Tá. Diante da minha realidade hoje, diante de quem eu sou hoje? Tá. Mas qual é o meu próximo passo para que eu esteja mais próxima dele? Você hoje é consultora de beleza. Você quer ser diretora? Qual é o seu próximo passo? Você quer ser diretora. Próximo passo. E aí, muitas vezes, você se distrai, e é o que aconteceu comigo, justamente por isso. Porque a gente acha que a meta tá muito longe. E aí a gente começa a se distrair com tudo que tá em volta. Porque, na verdade, se a Cíntia, muitas vezes, né? Se a Cíntia não tivesse acordado agora, eu tenho 14 anos, né? Vou fazer 14 anos de Mary Kay. Eu já podia há muito tempo ter feito esse caminho. Tinha nada que me impedia. Eu deixei me levar pelas minhas emoções, pelas minhas dores, porque eu me distraí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma mentora. Durante muito tempo me fiz de coitada. Esperei as pessoas olharem para minha dor, olharem para o meu problema. Contei história para muita gente no direct, achando que as pessoas iam falar assim: nossa, olha a história dela. Nossa, eu vou ajudar você. Gente, ninguém ajuda coitado. Ninguém ajuda coitado. E eu na hora que eu entendi isso, eu entendi que eu estava me fazendo de coitada. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou lá, eu mesma vou realizar e eu vou buscar os meus meios. Eu busquei uma mentoria. Busquei uma mentoria onde eu ia aprender mais sobre o digital, sobre aquilo que eu queria. E aí, por quê? Porque as pessoas não vão parar a vida delas para te ajudar, não, senhora. As pessoas não vão parar a vida delas para te ajudar. Entende? É exatamente isso, achando que as pessoas vão ter autopiedade. Não, elas não. E as pessoas não podem. É justamente isso que eu tô falando aqui pra vocês. Sua diretora não vai parar a vida dela porque ela tem os sonhos dela. Suas amigas consultoras não vão parar. Eu não vou parar. Por mais que a sua história seja triste. E por mais que eu tenha isso dentro de mim, né? A Salvadora reina. Eu tenho consciência hoje de que se eu paro pra olhar pros lados, eu vou me distrair. Por mais que eu sinta a sua dor. Percebam isso, tá? Eu não tô aqui falando isso pra vocês, pra que vocês falem, nossa, que grosseria. Não é grosseria, eu quero que vocês entendam que cada um precisa cuidar da própria vida. E que a vida não para pra gente sofrer. Então, a sua diretora te ama, mas ela não vai fazer o que precisa ser feito por você. E você, sim, só vai ser um destaque pra ela quando você for destaque. Porque se você toma o tempo dela e não faz o que tem que ser feito, você é sanguessuga. Levanta e anda. Vai fazer. Entende? Vai fazer com que ela te veja de fato. Como? Com seus resultados. Sem autopiedade. Sem história triste. Então, você precisa buscar os seus meios. Igual vocês estão perguntando. O que eu preciso fazer para eu melhorar? Primeira coisa é listar aquilo que você está fazendo que não é problema seu. Essa semana você vai fazer uma lista, hoje antes de dormir. Já vai fazer uma lista aí de tudo que você tá fazendo que não é problema seu. Cuidando do filho da vizinha, do cachorro, do papagaio, do vizinho. Fazendo um tanto de coisa que não é problema seu. Que não é da sua vida. Que não vai te aproximar do seu sonho. Que não vai te aproximar do seu objetivo. E amanhã de manhã você vai ter conversas difíceis com essas pessoas. É o primeiro para casa, tá? Conversas difíceis como? Vai dizer para cada uma, fulano, eu não dou conta mais disso aqui, porque eu tenho um objetivo,
Eu tenho um sonho e agora eu preciso focar nesse sonho. Eu tenho uma meta para essa semana e eu tenho que focar nessa meta. Entende? É exatamente isso. A vida não para pra gente sofrer. E no final, se você estiver parada, a única coisa que você vai conseguir, que foi o que aconteceu comigo quando eu tive amnésia, eu fiquei 9 meses chorando. A única coisa que eu consegui foi dívidas, porque eu fiquei 9 meses chorando. 9 meses. A única coisa que eu consegui foi dívida. Ninguém ficou com dó de mim, porque todo mundo que me ajudou financeiramente me cobrou pra eu pagar. Ninguém me deu nada de graça. Entende? E quando eu voltei lá com meu ex-marido, se eu não acordasse, levantasse e andasse, a Mary Kay ia buscar o carro. Entende? Sabe quem é que teve que sair de dentro do buraco? Eu. Com a ajuda de quem? Ninguém. Eu levantei e andei. Então, hoje, olha para o cenário da sua vida. Vítima não vence, senhora. Vítima não vence. Se você, por exemplo, está precisando de uma renda extra, se você precisa fazer algo de diferente na sua vida, financeiramente, não adianta você achar que é o governo que tem culpa, que é o ovo, que é o café, seja lá o que for. Não é isso que está fazendo a sua realidade ser difícil na sua casa. É você que está esperando demais. Levanta e anda. Entendeu? Então, se você tem muito masculino, também não é pra sair agora bater na porta na cara de todo mundo, não. Usa o seu feminino pra fazer isso com tranquilidade, com doçura. Você não precisa ser grosseira, porque você assumiu responsabilidades que não são suas, porque você quis. Agora, você olha pra isso e fala, pelo amor de Deus, por que eu tô me distraindo tanto? Deixa eu devolver isso pra esse povo. Fulano, vem cá. Me perdoa, eu assumi essa responsabilidade aqui porque eu tava precisando me sentir amada. Mas eu já entendi que o problema é eu mesmo, que eu não tô me amando o suficiente. Então, eu vou começar a olhar mais pra mim, eu tô aqui te devolvendo esse probleminha, tá? Esse probleminha não é meu, tá bom? Cada um resolve os seus problemas. Vamos encerrar essa live. Já é 9h11, eu vou ficar aqui a noite inteira que eu não paro de falar, tá? Conseguiram entender o que é que tá travando suas conquistas? Pois é. Então, senhora, já tem aí muitos para-casas para vocês. Se você tá aí com excesso de escassez e descobre, a primeira coisa que você precisa descobrir é o motivo principal pelo qual você faz o que você faz. Saia da escassez. Encontre motivos que vão de fato te levar para prosperidade. A gente não precisa de dinheiro para pagar conta, para se sentir seguro e protegido. O dinheiro não traz segurança para ninguém. A segurança vem de Deus. Ela vem de dentro de você. Dentro de você. Tá tudo aí. Dentro de você. Tá? Se você tem dificuldade de soltar o seu feminino, vou te dar um para casa, ó, segredinho. Amanhã você vai usar vestido, hoje, já vai começar hoje na hora de dormir. Você vai dormir sem calcinha. E amanhã você vai ficar o dia inteiro de vestido sem calcinha. Combinado? Isso é uma ótima forma de melhorar o seu feminino. Liberar o controle, aumentar a sua libido, ó. Deixar a coisa fluir. Beleza? Pois é. Então é isso. Usem vestido, ajuda a melhorar o seu feminino, tá? Usem maquiagem, passem batom, principalmente batom vermelho. Ajuda muito a melhorar a nossa feminilidade, o nosso poder pessoal, tá? O nosso poder de conquista, ele vem de dentro. Para de buscar a validade externa. Você tem tudo o que você precisa para chegar onde você quiser. Pega esse poder e vai. Combinado? Estamos combinadíssimas? Para quem é muito feminina, para quem é muito feminina, né? E tá precisando de dar um grau, tem que melhorar o masculino, tem que colocar o masculino em evidência. Então, se você é muito feminina, vai ter aí, por exemplo, pôr limite. Primeiro é colocar limite nas relações. Põe calça. Até parece, Jana, bobiça. Pra quem é muito feminina, presta atenção, senhora. Ai, gente, vocês são boba demais.
Para quem é muito feminina, primeira coisa, perca o medo de desagradar, tá? Começa a colocar limite. Observe. Ai, meu Deus. Presta atenção, senão perdeu o foco. Gente, olha que gracinha dessa Heloísa. Heloísa é um modelo de inspiração para vocês, olha. Cuida do marido, cuida da finança do marido. O marido é provedor. Tá vendo? Isso é exemplo de feminino. E ela já faz o para casa, tá? Presta atenção. Conversa difícil. Saia de grupos de WhatsApp que não te acrescentem nada. Faz amanhã alguma coisa que você não está fazendo há muito tempo, que você está adiando há muito tempo por medo de desagradar. Então amanhã você vai ter uma conversa difícil. Depois você me conta no direct, tá, Fran? Ai, gente, é isso. Beleza? Um beijo. Qual que foi da Raquel? Um beijo, oh, Jesus. Isso não é coisa de masculino, não. Isso é coisa de homem sem limite, falta de pai. Ai, gente, vocês são demais. Amei estar aqui com vocês. Muito obrigada sempre, de verdade. Eu amei muito. Obrigada por tudo mesmo. Esse carinho é muito importante mesmo pra mim. Eu vou marcar uma outra live pra vocês, pra nós, né? Como eu falei. Vou ver aqui com uma data legal, na semana que vem é carnaval, né? Mas eu vou marcar uma outra live pra gente falar sobre as nossas dores, tá? As nossas feridas emocionais e como que isso também afeta o nosso feminino, tá bom? O feminino e o masculino, né? Espero que vocês façam um fechamento incrível. Se você ainda não é consultora, vem trabalhar com a gente, porque isso aqui, gente, é ambiência. Se você não é consultora, você tá sentindo, né, senhora? Não existe força feminina maior que essa. Eu amo demais isso aqui. Obrigada por isso. Obrigada de todo o meu coração. Amiga, te amo, viu? Ó, obrigadão sempre. Deixa eu pôr aqui pro Instagram mostrar, ó, os corações pra você. Te amo. Obrigada por tudo sempre. Vou deixar gravada assim, só essa, hein? Da próxima nós vamos ter meta, tá? Pra gente fazer a diferença na vida de muita gente. Combinado? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.